Eu estou recebendo hoje para o café. Hoje tem um café maravilhoso aqui, porque eu estou recebendo um lançamento de livro chamado Saúde Mental do Policial Militar, Superando Paradigmas na Caserna. É da editora Apres e escrito pela minha amiga Kátia Souza Santos. Ela conhece o assunto? Conhece. Por quê? Porque ela é psicóloga, ela é oficial da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Bom dia. Bom dia, Bê, e um bom dia a todos os ouvintes da Difusora Pantanal. Kátia. Só faltou a palavra de hoje, Kátia, fala pra turma aí qual é o seu grau dentro da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Atualmente eu sou tenente-coronel da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Exatamente. É uma oficial, então. Sim, oficial superior. Oficial superior. Penúltimo posto. Depois desse posto vem... Coronel. Coronel. Muito bom. É difícil chegar até coronel, não é não? É uma caminhada longa. É uma caminhada longa, árdua. Uhum. Mas você também é psicóloga. E este livro seu, Saúde Mental do Policial Militar, é um assunto que eu gosto muito de acompanhar, até porque muita gente nas fileiras da Polícia Militar, não é só de Mato Grosso do Sul, do Brasil, né? Praça, oficiais estão doentes. É isso que nós vamos conversar hoje. Por que estão adoecendo? Eu fiz uma pesquisa durante 2 anos a respeito desse assunto, que resultou... Você pode falar um pouquinho mais alto? Que resultou nesse trabalho... Fala com essa tropa aí. Aumenta um pouquinho o volume. Aumenta o volume aí, grita com essa tropa de surdo aqui. É que essa tropa de surdo minha aqui não ouve direito. Tá joia, então vamos falar mais alto. Tá bom. Eu fiz essa pesquisa durante 2 anos, né? Uhum. E de acordo com os levantamentos que eu fiz... e eu abordo nesse livro as disfunções, né, na própria estrutura, porque a estrutura, ela foi muito bem elaborada, né? Quando você fala de uma estrutura hierarquizada, disciplinar e militarizada, ela tem uma estrutura completa. Certo. Só que aonde tem ser humano, pode acontecer disfunções. Porque nós não somos máquinas. Sim. Então, acontece algumas variações, e nessas variações acontece esse processo de adoecimento. Porque, às vezes, algumas coisas extrapolam. E, né, falando nessa linguagem mais coloquial, e nessa extrapolação de algumas situações, vai ao longo do tempo provocando adoecimento. Eu falo isso na macroergonomia, eu abordo de cima para baixo toda a estrutura, falando sobre essas disfunções que estão provocando esses adoecimentos, né? Começa nessa estrutura macroergonômica e que vai chegar até a base nesse indivíduo, né? Porque assim, hoje, atualmente, como você falou, colocou muito bem, não é uma exclusividade da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. É toda. É tudo. Então, assim, existe essas disfunções que eu coloco nesse livro, falo da escolha de ser policial militar também, porque é um alerta que nós levantamos, que muitas vezes as pessoas escolhem ser policiais militares e nem sabem aonde estão entrando.
né, sabe? Tem que conhecer toda a estrutura. Às vezes a pessoa, devido a essa competitividade, né, essa precarização do emprego, muitos procuram por um concurso público, né? Aham. E acredita que pela estabilidade ele vai entrar ali e que vai ser tudo ok. Só que ali tem algumas peculiaridades e por isso são feitos muitos testes para esse ingresso. E isso também eu abordo de uma forma, não é que a pessoa não serve para ser policial militar, não é isso, né? A pessoa, ela vem com uma idealização. Ela assiste o filme lá do 007. Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. E ela acha que vai ser daquele jeito. Então, existe aí uma distância aí entre esse real e esse prescrito. Isso é mais ou menos assim, a pessoa, eu quero ser policial militar para prender bandido, tacar bandido na cadeia, melhorar a vida das pessoas. Aí, quando ele chega lá dentro, ele também tem um cadenciamento de como ele precisa agir. Isso frustra? Se ele chega com essa idealização, isso frustra, né? Porque existe um uso progressivo da força, existe uma legislação comum e existe também a legislação militar, que ele está subordinado a ela. Entende? Então, além de ter que cumprir a legislação que é prevista, né, no nosso país, ele ainda tem aquela situação especial de ser um policial militar. E dependendo como ele age, ele infringe essas normas. Então, não é tão simples assim. Eu vou lá, vou fazer, vou acontecer. Não, ele tem que seguir as regras. Existem regras. Então, às vezes, a pessoa entende de uma maneira equivocada esse exercício. E entra, né, pensando nessa situação. Que ele vai fazer e acontecer. Outros, é uma idealização. Outros, na verdade, entram só pela estabilidade. Né? Existem pessoas que entram só pela estabilidade, a própria pessoa entende que não tem vocação, mas que está ali pelo emprego. Então, isso também, porque na tarefa, tudo que você realiza, quando você realiza o que você gosta de realizar, aquilo se torna um prazer para você. É um prazer ser um policial militar. E também, para alguns, pode ser... É um orgulho. Para mim, é um prazer. Eu sonhei em ser policial militar. Eu pesquisei para ser policial militar. E, para alguns, se torna um sofrimento. Porque se ele entrou apenas pela estabilidade, pelo salário, todo aquele ofício vai causar sofrimento e não prazer. E o trabalho, ele causa prazer quando você faz o que gosta, quando você encontra na própria execução da tarefa, quando você faz aquela descarga psíquica. Entende? E pode ser prazer dessa forma. E pode ser um sofrimento que você acumula essa carga psíquica. Então, aí nesse livro, eu falo desse processo de adoecimento, como que acontece essas disfunções. Falo também sobre esses transtornos, os principais os mais comuns, né? Que acontecem no meio, né? Quais são os mais comuns? Então, nós temos aí o transtorno de burnout, né? A síndrome de burnout. Trocando em miúdos, qual é? O que ela faz? Como que ela acontece no indivíduo? Essa daí é aquela exaustão, quando ele chega à exaustão. E nós temos o estresse, né? O estresse pós-traumático, que acontece depois de situações, né, tensas que ele passa, e aí a gente vai falando do estresse, que podemos falar da depressão, a depressão recorrente, o transtorno de ansiedade também. Eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo,
o policial, fatalmente na vida dele, algum dia, tomara que isso não aconteça, nunca mais acontece devido à profissão, ele acaba trocando tiros com o bandido e acaba matando esse bandido. Ele cumpriu ali o seu dever de policial, mas como ser humano que vem com uma carga religiosa de berço, ele passa a sofrer sobre isso. É engraçado isso. Ele não deveria sofrer porque é a profissão dele. Muitas vezes ele não mata, mas acaba morrendo. Então, esse indivíduo, ele é tratado, ele tem que fazer um tratamento psicológico para ele superar essa dor, que as pessoas não imaginam isso. Que o policial militar, olha, tivemos uma troca de tiros, eu matei uma pessoa, ele passa a sofrer por causa daquilo. Com certeza, ele deve fazer um acompanhamento psicológico para enfrentar essa situação, porque ninguém mata alguém por prazer. Aham. Mas por necessidade no exercício legal. Certo. Então, pela profissão. Uhum. Né? E quando o policial militar está ali exercendo seu dever, ele deve cumpri-lo, né? Com risco da própria vida, inclusive. Inclusive, é o nosso juramento, com risco da própria vida. Então, quando ele fatalmente mata alguém, né, tira a vida de alguém para defender a vida de outra pessoa, e ele, com certeza, ele entra em processo de sofrimento, porque nós não fomos criados para matar. Sim. Né? E nós também não fomos treinados para matar. Nós fomos treinados para manter a segurança e a ordem. A gente sai para isso, para cuidar do direito das pessoas, para guardar as pessoas e pela vida. Nós não saímos para matar. Então, o nosso treinamento... Não faz parte da índole daquele indivíduo que está vestido de farda, cumprindo uma profissão no dia a dia. Não faz. Então, nós somos treinados para cuidar das pessoas, para ordem, para segurança, para guardar as pessoas, não para matá-las. Então, com certeza, quando acontece uma situação dessa, esse policial, ele entra em processo de sofrimento. Entra sim, e ele deve fazer um acompanhamento psicológico para lidar com esse trauma. Se não fizer esse tratamento, ele se torna cada vez mais violento ou não? Ele vai desenvolver essas patologias. Esse processo de sofrimento, ele vai evoluindo. Né? Ele pode ali ter um estresse pós-traumático e depois ele pode entrar em um processo depressivo, um transtorno de ansiedade, e ele pode deslocar, sim, ele pode deslocar esses eventos traumáticos. Para absorver? Ele pode sim deslocar. Nós chamamos isso de deslocamento. Ele pode deslocar essas situações emocionais durante o seu trabalho. Isso é possível, sim. Existe um local específico para ele fazer esse tipo de acompanhamento profissional? Atualmente, nós temos algumas medidas que têm sido colocadas, eu entendo como paliativas, porque não suporta toda a demanda. Certo. Né? Então, assim, hoje, o policial militar, para ele buscar esse acompanhamento psicológico, existem alguns serviços que são ofertados, né? Nós temos ali o Fundo de Assistência Feminina, o FAF, né, que ele está ligado à Polícia Militar, mas não é do Estado, certo. Não é um órgão do Estado. E foi criado há algum tempo o Núcleo Biopsicossocial, que também ainda está em desenvolvimento, não atende
essa demanda, né? Isso é o meu ponto de vista. Não atende a demanda que vem. Então, nós temos essa demanda reprimida, né? E os policiais, eles vão procurar, como eu já fui, procurar atendimento na Unimed, né? Outros que têm CACEMES, procura na CACEMES. Outros pagam o psicólogo com o seu dinheiro. Como já aconteceu comigo também, porque eu também tive depressão e tive que procurar outros locais. Deixa eu fazer uma pergunta, Kátia. Vamos falar de política. Sim. Você era pré-candidata a deputada federal. Sim. Passou na convenção? Passei com louvor. Oh, que maravilha. Sem ressalvas. Como diz o meu amigo André Putinelli. Quer dizer que agora eu estou diante de uma candidata a deputada federal. Sim, candidata a deputada federal com o número 1590. Sim, e agora pode dizer o número. Pode dizer o número 1590 pelo MDB. Estou junto com o nosso futuro governador André Putinelli. E estou com esse desafio e eu gosto de desafios. Tenho uma formação. Aqueles que quiserem consultar, não vou ficar aqui falando de currículo, mas aqueles que quiserem consultar o meu currículo, fiquem à vontade. Tenho uma ficha limpa. A minha carreira na Polícia Militar é impecável. Não tenho nenhum tipo de restrição, condenação, nada do tipo. Nada do tipo. Trabalhei como chefe de inteligência no Departamento de Operações de Fronteira. No DOF. No DOF. Fui oficial corregedora, fui juíza militar da Justiça Militar, trabalhei na Justiça Militar e trabalhei nos batalhões também como tenente, como capitão, trabalhei na área do 10º Batalhão, essa área aqui que nós estamos, né, era a área do antigo 10º Batalhão. E trabalhei no batalhão de trânsito também, como capitão. E antes de sair candidato, estava trabalhando no Comando Geral, na diretoria de pessoal. Já como tenente-coronel. E sou candidata a deputada federal. E, se Deus quiser, e se as pessoas aceitarem esse desafio, eu tenho propostas boas para Mato Grosso do Sul. Legal. De legislar e fiscalizar o executivo e propor o melhor para o povo. Bacana. Boa sorte para você. Sucesso. Parabéns pelo seu livro. Onde que encontra o Saúde Mental do Policial Militar? Ele vai ser lançado. Vai ser lançado ainda. Ser lançado é primeira ainda, mão. Deixa eu primeira, mostrar aqui. Esse é o boneco. Vamos mostrar a capa do livro. Olha que maravilha. Isso daqui, todo policial militar tem que... Não é só comprar, é comprar e ler. Porque o que tem aqui dentro, você pode passar todo o tempo dentro da Polícia Militar, né, a nossa querida Polícia Militar. Se você não ler o que está aqui, você não vai entender nada da sua profissão. Parabéns. Aonde que vai? Nas livrarias nossas aqui? Nós vamos vai ter espalhado pelo país todo, na internet, encontra nas livrarias, dentro e fora do Brasil, vai estar disponível dentro e fora do Brasil. A editora Pris tem uma grande rede de distribuição e ele vai ser lançado, o pré-lançamento já é dia 25 de agosto agora, e nós vamos fazer o lançamento oficial dia 6. O pré-lançamento é dia 25, que já é a pré-venda, certo, e o lançamento dia 6 de setembro. Muito bom.
Falei aqui com a Tenente Coronel Kátia Souza Santos, autora do livro Saúde Mental do Policial Militar, ela, candidata a deputada federal pelo MDB, né? Parabéns. Como Coronel Kátia, 1590. Coronel Kátia, 1590. Legal. Isso aí. Obrigado, Kátia. Um abraço. Obrigado por ter lançado aqui no nosso programa esse livro. Essa é minha? Esse daí é o boneco. O senhor vai trazer. É o boneco. Tá. Esse é o boneco. Você me manda que eu faço questão de ler. Porque sim, autografado. Ah, sim. Você já trouxe um livro autografado para mim. É a letra mais bonita que eu já vi. É desenhada. Não é verdade? Aquela letra desenhada. Parece a minha. Obrigado. Não, do GG, Kátia, não é fazendo fofoca. Puta, poderia Do ficar GG, quieto, né? do GG, isso aqui que é um garrancho. Ele de vez em quando escreve. Nossa, GG. E quando ele escreve aqui para mim, eu tenho que chamar o Padre Quevedo para ele vir aqui pra saber tentar o que ele ver escreveu. o que o GG escreveu. Obrigado. Quase uma psicografia. Quase isso. Obrigado, Kátia. Um abraço. Bom dia. Muito obrigado.